Você já se perguntou por que algumas feridas se curam, enquanto outras ficam conosco para sempre, moldando o núcleo de quem somos? Nem todas as cicatrizes são visíveis. Alguns residem profundamente, enterrados no tecido de nossa infância, influenciando como pensamos, sentimos e navegamos no mundo. O trauma é frequentemente mal interpretado. Tendemos a pensar nisso como um único evento catastrófico, um acidente, um encontro violento ou um momento de perda extrema. Mas, de acordo com o renomado médico e especialista em trauma, Gabor Mate, o trauma não é definido pelo que aconteceu com você, mas pelo que aconteceu dentro de você como resultado. Não é o evento em si, mas a maneira como ele recupera seu cérebro, molda suas emoções e muda a maneira como você experimenta a vida. E se eu lhe dissesse que suas lutas na idade adulta, seus medos, sua dúvida, até seus vícios podem não ser falhas pessoais, mas mecanismos de sobrevivência se formaram em resposta às feridas que você não poderia entender quando criança? Neste vídeo, descobriremos como o trauma da infância molda o cérebro e por que seus efeitos ocultos geralmente permanecem conosco na idade adulta. O cérebro humano é uma obra-prima da adaptação, em constante evolução com base na experiência. Mas o que acontece quando essas experiências iniciais estão cheias de dor, negligência ou medo? A ciência mostra que o trauma infantil altera diretamente o desenvolvimento do cérebro, afetando a maneira como processamos emoções, lidamos com o estresse e formamos relacionamentos. As crianças confiam em seus cuidadores para a segurança. Quando essa segurança é comprometida, seja por abuso, negligência, ausência emocional ou mesmo invalidação sutil, o cérebro entra no modo de sobrevivência. A amígdala, o centro de medo do cérebro, torna-se hiperativa, levando a maior ansiedade e um estado constante de alerta. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional e controle de impulso, se desenvolve em um ritmo mais lento. Esse desequilíbrio pode tornar a regulação emocional incrivelmente difícil, levando a padrões de medo, autossabotagem e tomada de decisão impulsiva mais tarde na vida. Imagine uma criança que cresce em uma casa onde o amor é imprevisível, onde um momento é abraçado e no outro é ignorado ou criticado. O cérebro dessa criança aprende a antecipar a rejeição, constantemente examinando ameaças. Quando adulto, essa mesma pessoa pode lutar com confiança, medo, intimidade ou desenvolver comportamentos compulsivos como uma maneira de se autoacalmar. A maioria das crianças não tem ferramentas emocionais para processar trauma. Quando uma criança é sobrecarregada pelo medo, tristeza ou rejeição, ela geralmente suprime essas emoções, não porque querem, mas porque seu sistema nervoso exige isso por sobrevivência. Esta repressão não é uma decisão consciente. É uma estratégia de sobrevivência. Mas a dor suprimida nunca desaparece, ele se transforma. Muitos adultos que sofrem de ansiedade crônica, depressão ou dormência emocional inexplicável estão frequentemente carregando o peso de feridas infantis não processadas. Você já sentiu uma profunda sensação de vazio, mas não conseguiu explicar o porquê? Esse vazio é frequentemente o resultado de emoções que nunca foram autorizadas a serem expressas, muito menos curadas. Gabor Mate descreve esse processo eloquentemente. Aprendemos a se adaptar ao nosso ambiente, mesmo que esse ambiente não seja saudável. Uma criança que se sente abandonada pode crescer para acreditar que é indigna de amor. Uma criança que é constantemente criticada pode desenvolver o perfeccionismo como um meio de provar seu valor. Uma criança que testemunha conflito pode se tornar um prazer, sempre buscando manter a paz ao custo de suas próprias necessidades. Esses padrões de sobrevivência nos seguem até a idade adulta, moldando nossos relacionamentos, nossas carreiras e até nossa autopercepção. Para muitos, a dor se torna demais, levando-os a buscar alívio de maneiras que não entendem completamente. Aqui é onde as coisas tomam uma guinada surpreendente. O custo de suas próprias necessidades. Esses padrões de sobrevivência nos seguem até a idade adulta, moldando nossos relacionamentos, nossas carreiras e até nossa autopercepção. Para muitos, a dor se torna demais, levando-os a buscar alívio de maneiras que não entendem completamente. Aqui é onde as coisas tomam uma guinada surpreendente. Enquanto a maioria das pessoas pensa no vício
como uma falha moral ou na falta de disciplina, Gabor Mate oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O vício não é o problema, é uma solução para uma dor não resolvida mais profunda. Quando o trauma é enterrado, ele não desaparece, ele permanece sob a superfície, criando um desconforto interno de que as pessoas farão qualquer coisa para escapar. Alguns encontram refúgio em álcool, outros em drogas. Mas o vício não é apenas sobre substâncias. Pode se manifestar no viciado em trabalho, relações compulsivas, vício em mídia social ou mesmo autoaperfeiçoamento obsessivo. A verdadeira questão é que dor é o vício tentando acalmar? Porque, em sua essência, o vício nunca é sobre a substância ou o comportamento externo. É sobre as feridas emocionais que permanecem sem sereios. A ironia é que as pessoas recorrem a conforto geralmente se tornam a armadilha que aprofunda seu sofrimento. Na próxima sessão, exploraremos esse link em mais detalhes, como o trauma não resolvido na infância nos torna mais vulneráveis ao vício e por que se libertar exige que enfrentemos a dor da qual passamos uma vida inteira fugindo. E se o vício não for uma escolha, mas uma resposta? E se não for a fraqueza, mas sobre a sobrevivência, tendemos a ver o vício através de uma lente moral, rotulando-a como o fracasso de força de vontade ou autocontrole. Mas, de acordo com Gabor Mate, o vício nunca é sobre a substância ou o próprio comportamento. É sobre a dor que ele entorpece. Sob todo desejo compulsivo está uma ferida tácita, uma parte do eu que foi abandonada, negligenciada ou quebrada. Imagine uma criança que cresce em um ambiente onde suas emoções são descartadas. Toda vez que eles choram, dizem-se para parar de ser dramático. Toda vez que eles expressam medo, são recebidos com impaciência. Lentamente, eles aprendem que sua dor é inaceitável, que seus sentimentos são um fardo. Mas o corpo não esquece. As emoções que foram forçadas a suprimir não simplesmente desaparecem. Eles vão para o subsolo, esperando para serem expressos de outra forma. Anos depois, essa criança, agora adulta, encontra alívio em uma bebida depois do trabalho, em rolagem irracional pelas mídias sociais, na repetição entorpecente de hábitos autodestrutivos, não porque são fracos, mas porque nunca aprenderam uma maneira saudável de processar o que sentem. O vício é um mecanismo de enfrentamento, uma tentativa desesperada de regular emoções que nunca foram processadas adequadamente. Alguns recorrem a drogas ou álcool, enquanto outros escapam para o trabalho, relacionamentos tóxicos ou mesmo a busca da perfeição. Não importa qual é o vício, o que importa é o que está tentando silenciar. É por isso que simplesmente remover a substância ou comportamento raramente leva à verdadeira cura. Sem abordar a dor subjacente, o vício apenas ressurgirá de outra forma. O cérebro humano está conectado a buscar conforto, especialmente em tempos de angústia. E para aqueles que carregam trauma não resolvido, o vício geralmente se torna a única maneira de sentir algo diferente da dor, ou, paradoxalmente, de não sentir nada. É por isso que o vício não é aleatório. Segue um padrão, emergindo na vida daqueles que foram desconectados de si por muito tempo, seja através de substâncias, viciado em trabalho ou relacionamentos compulsivos. O vício fornece um senso temporário de controle, mas, na realidade, aperta a aderência da própria dor que deveria escapar. Este é o paradoxo do vício, o que começa como um que foram desconectados por si mesmos por muito tempo, seja por substâncias, viciância ou relações compulsivas. Descobri que o vício fornece um senso temporário de controle, mas, na realidade, aperta o aperto da própria dor que deveria escapar. Este é o paradoxo do vício, o que começa quando um refúgio se torna uma prisão. A pessoa presa no ciclo não está fazendo uma escolha consciente para se autodestruir. Eles estão tentando, da única maneira que sabem como, sobreviver. Mas a sobrevivência não é a mesma que a cura, e a cura requer algo que o vício nunca possa proporcionar: a coragem de enfrentar o que está por baixo. Na próxima sessão, exploraremos por que algumas pessoas são mais vulneráveis ao vício do que outras, e como o próprio cérebro, moldado pelo trauma da infância, prepara o terreno para a dependência ao longo da vida. Imagine por um momento que você está parado na beira de um penhasco, olhando para o vasto abismo abaixo. O vento sussurra para você, instando você a pular, mas, em vez de sentir medo,
você sente outra coisa, uma atração estranha, um desejo inegável. Por que você iria querer pular para o desconhecido, para o vazio? Parece irracional, mas para alguns é um sentimento que é familiar demais. De fato, reflete a paisagem interna moldada pelo trauma da infância. Um lugar onde a dopamina, a química de recompensa do cérebro, mantém influência sobre todos os nossos impulsos. Quando experimentamos o trauma, especialmente em nossos anos de formação, altera a própria base da química de nosso cérebro. A dopamina, que é naturalmente responsável por regular o prazer e a motivação, torna-se uma tábua de salvação diante da dor emocional. Mas o que acontece quando esse sistema químico é distorcido? Quando é usado para preencher um vazio, em vez de enriquecer nossas vidas de maneiras saudáveis? O trauma infantil, seja negligenciado, abuso ou ausência de apoio emocional, cria um estado de desequilíbrio no cérebro. O sistema de recompensa do cérebro, que libera dopamina em resposta a experiências positivas, fica mais sintonizada com a gratificação de curto prazo do que a realização a longo prazo. Isso pode tornar a busca do prazer imediato por meio de substâncias ou comportamento mais atraente e até necessário para lidar com a dor que permanece sob a superfície. A dopamina não é apenas o prazer, é também sobre a maneira do cérebro de regular o estresse e os estados emocionais. Em um ambiente saudável, a dopamina nos ajuda a nos sentir bem quando nos envolvemos em atividades que contribuem para o nosso crescimento, como construir relacionamentos, aprender ou experimentar alegria. Mas quando esse ambiente é quebrado, quando o trauma interrompe nosso senso de segurança, a dopamina muda para o excesso. Torna-se o produto químico que nos leva a buscar correções rápidas, drogas, comida, trabalho ou mesmo mídias sociais. Apenas sentir algo, qualquer coisa, entorpecer a dor mais profunda que as palavras não podem alcançar. Isso deixa o caminho para o vício um pouco mais claro. O vício não é apenas sobre dependência de substâncias. É a tentativa desesperada do cérebro de encontrar alívio, desencadear uma explosão de dopamina para mascarar os sentimentos de vazio ou medo de que o trauma deixou para trás. Nesse sentido, o vício não é um fracasso de força de vontade ou moralidade, mas um mecanismo de sobrevivência. É uma busca inconsciente por equilíbrio, uma busca por uma maneira de se sentir bem, mesmo que apenas por um momento fugaz. No entanto, há um lado mais sombrio nessa busca. Quanto mais trauma uma pessoa experimenta, maior a probabilidade de que elas confiem em recompensas orientadas à dopamina para lidar. À medida que o cérebro fica condicionado a procurar essas explosões de prazer, torna-se mais difícil experimentar o prazer de maneiras mais saudáveis. Sustentáveis. O ciclo se aprofunda e a busca de alívio através do vício se torna quase automática. Mas por que algumas pessoas são mais vulneráveis a esse padrão do que outras? A resposta está na maneira como o trauma precoce molda o desenvolvimento do cérebro individual. Algumas pessoas, devido a fatores genéticos ou à natureza de seu trauma, têm uma química do cérebro que é mais suscetível à atração viciante da dopamina. Seus cérebros podem ter aprendido desde o início que o mundo é inseguro, e a única maneira de lidar com isso é através de recompensas externas. Outros podem não experimentar o mesmo nível de vulnerabilidade, mas as profundas cicatrizes emocionais deixadas por trauma ainda podem predispor-lhes a buscar conforto de maneiras que acabem sendo prejudiciais. Compreender essa conexão entre trauma e dependência lança luz sobre por que o processo de recuperação não é simplesmente eliminar maus hábitos. Trata-se de religar o cérebro, restabelecer o equilíbrio e aprender a encontrar alegria, satisfação e paz de maneiras alinhadas com o crescimento pessoal. Não se trata apenas de parar um vício, trata-se de curar o cérebro e a alma, para que eles não precisem mais confiar nessas rápidas explosões de dopamina para a sobrevivência. É aqui que o trabalho de Gabor Mate se torna tão poderoso. Ele não vê o vício como uma falha moral ou a falta de disciplina. Em vez disso, ele vê isso como a resposta do cérebro à dor, uma tentativa de lidar com um mundo que, da lente do eu ferido, parece extremamente inseguro. A cura do vício, então, não é punir-nos por nossas escolhas, mas entender a profunda necessidade de alívio que impulsiona essas escolhas. Trata
Se de desvendar com paixão o trauma que alimenta a necessidade de validação externa constante e aprender a reconstruir a base da paz interior. Você já sentiu que estava de pé do lado de fora de sua própria vida, observando-o a se desenrolar, mas não realmente vivendo? É como se as emoções que antes fizessem você se sentissem vivo, feliz, amor, emoção, fossem ecos distantes, inacessíveis e estrangeiros. Essa sensação de dormência emocional é uma consequência comum, mas muitas vezes incompreendida, do trauma da infância. Quando uma criança experimenta trauma, seja por negligência, abuso ou abandono emocional, seu mundo emocional é destruído. Ponto. A dor dessa experiência pode ser impressionante demais para processar, perigosa demais para se enfrentar, para que a criança aprenda a desligar emocionalmente. A mente, em sua incrível capacidade de nos proteger, cria uma barreira entre o eu e a dor. Não é uma decisão consciente, mas um mecanismo de sobrevivência projetado para impedir que a criança seja consumida pela angústia que não consegue entender ou expressar. Por um tempo, no entanto, esse mecanismo de defesa fica arraigado, e a dormência emocional, que antes serviu como proteção, se transforma em uma desconexão que afeta todas as áreas da vida. A ideia de autoabsorção é fundamental aqui. Não se trata apenas de se sentir emocionalmente desapegado dos outros, trata-se de se desconectar de si mesmo. Você para de poder acessar o poço de emoções que dizem quem você é, o que precisa e o que realmente deseja da vida. As emoções que devem guiá-lo, as emoções que devem ajudá-lo a processar, curar e crescer, ficam enterradas sob camadas de dor suprimida. E o resultado é uma dormência que parece um vazio emocional. Como adultos, muitos de nós carregam essa ferida invisível e ela se manifesta de maneiras que geralmente são difíceis de entender. Podemos nos encontrar pegos em padrões de comportamento que nos deixam vazios, perdidos e desconectados. Podemos usar substâncias, trabalho ou mesmo relacionamentos como maneiras de escapar do vazio. Mas essas distrações nunca realmente abordam a questão subjacente. A dormência persiste porque não é apenas um estado emocional temporário. É uma condição profundamente enraizada que afeta a maneira como interagimos com o mundo. Esse desapego emocional é frequentemente o resultado do que o trauma faz com o cérebro. O cérebro, em seus primeiros anos, visa desenvolver a capacidade de experimentar e processar emoções de maneira saudável e equilibrada. Mas quando esse desenvolvimento é interrompido pelo trauma, quando uma criança não recebe o espaço para se sentir seguro e amado, os caminhos que regulam emoções ficam danificados. A capacidade do cérebro de se sentir totalmente é prejudicada, e, portanto, a resposta emocional fica silenciada ou mesmo inexistente. Em certo sentido, a pessoa foi treinada para se desconectar de sua própria experiência emocional. Mas essa desconexão não apenas para de sentimentos. Também afeta o corpo. O trauma que antes causou dor emocional deixou sua marca na forma de tensão física, exaustão ou até doença. O corpo também aprendeu a desligar, para se entorpecer contra a dor. É por isso que as pessoas com trauma de infância não resolvidas geralmente se sentem desconectadas, não apenas de suas emoções, mas também de suas próprias sensações físicas. É como se eles estivessem andando pela vida com um véu entre si e o mundo ao seu redor. Uma experiência que é profundamente alienante. O desafio, então, é aprender a se reconectar. Quando o trauma criou dormência emocional, fica difícil acessar toda a gama de emoções necessárias para a cura. Sem a capacidade de se sentir profundamente, seja a dor das feridas passadas ou a alegria de novas experiências, a vida parece superficial. A dormência se torna uma barreira para experimentar a vida em sua plenitude. E é aqui que o vício pode se enraizar. Seja através de substâncias, comportamentos compulsivos ou relacionamentos não saudáveis, as pessoas geralmente recorrem a fontes externas de estimulação para preencher o vazio criado pela desconexão emocional. Mas essas são apenas correções temporárias que não fazem nada para abordar a fonte real da dor. O trabalho de Gilmore Mathieu destaca o quão crucial é entender essa desconexão emocional como uma parte fundamental do trauma. O primeiro passo na cura não é simplesmente se sentir melhor, mas aprender a se sentir novamente. Trata-se
se de reconhecer a dormência não como algo a se envergonhar ou negar, mas como parte da estratégia de sobrevivência que o manteve seguro quando você era jovem demais para se proteger. Trata-se de se reconectar gradualmente às emoções que foram fechadas há muito tempo, dando-se permissão para sentir o que era perigoso demais para sentir. A cura da dormência emocional envolve permitir-se experimentar todo o espectro da emoção humana, mesmo as partes dolorosas, sem medo de serem consumidas por elas. Trata-se de aprender a confiar em si mesmo novamente. Confie que você pode segurar a dor, processá-la e, finalmente, encontrar significado nela. Somente quando você puder sentir completamente, começará a recuperar seu emocional. O espectro da emoção humana inclui até as partes dolorosas, sem medo de serem consumidas por elas. Trata-se de aprender a confiar em si mesmo novamente, confiando que você pode manter a dor, processá-la e, finalmente, encontrar significado nela. Somente quando você puder sentir completamente, começará a recuperar sua vida emocional, e com ela, seu senso de si. Esta é a jornada da dormência à alividade. Uma jornada que, embora desafiadora, oferece a promessa de verdadeira cura e transformação. O vício é frequentemente visto através de uma lente estreita a drogas, álcool, jogos de azar. Mas e se lhe dissermos que o vício pode se manifestar de muitas outras maneiras? Pode assumir a forma de viciado em trabalho, uso compulsivo da mídia social ou mesmo relacionamentos tóxicos. Esses comportamentos, embora às vezes socialmente aceitáveis ou até elogiados, podem ser tão destrutivos quanto qualquer vício em substâncias. Mas como esses hábitos aparentemente normais ficam enredados com os padrões de trauma? E por que eles geralmente passam despercebidos até que já tenham se preparado? A verdade é que esses vícios aceitáveis são frequentemente mecanismos de enfrentamento nascidos de uma necessidade desesperada de evitar a dor de trauma infantil não resolvido. Quando experimentamos feridas emocionais no início da vida, geralmente aprendemos a recorrer a algo externo para preencher o vazio, nos distrair da dor ou entorpecer os sentimentos que não conseguimos processar. Para alguns, pode ser um trabalho. Eles se jogam em seus empregos, constantemente se esforçando para alcançar, para provar seu valor. Para outros, pode ser a rolagem compulsiva das mídias sociais, buscando validação e prazer momentâneo de gostos e comentários, tentando preencher um vazio que nenhuma fonte externa pode realmente satisfazer. Esses vícios diferem do abuso de substâncias, pois são mais aceitos socialmente e às vezes até comemorados. O viciado em trabalho é frequentemente elogiado por sua ambição. O viciado em mídia social é visto como conectado e no circuito, e a pessoa em um relacionamento tóxico é frequentemente instruído a lutar por amor. Mas, por baixo desses comportamentos, reside a mesma questão fundamental, um profundo vazio emocional, uma desconexão do eu que foi moldado por trauma. Esses comportamentos oferecem alívio temporário, uma sensação fugaz de realização que desaparece rapidamente, deixando apenas os mesmos sentimentos de vazio e saudade. Considere o viciado em trabalho, por exemplo. Essa pessoa pode ter crescido em uma casa onde o amor era condicional com base na conquista ou produtividade. Eles podem ter aprendido desde o início que o amor e a aprovação só poderiam ser conquistados ao fazer, sendo bem-sucedidos. Quando adulto, eles carregam essa crença com eles e, portanto, buscam validação na forma de promoções, reconhecimento ou louvor. Mas o que acontece quando eles não estão funcionando? O vazio retorna, a dúvida se arrasta, e a única maneira de silenciar esses sentimentos é trabalhar ainda mais. Torna-se um ciclo vicioso, uma busca sem fim de algo que nunca pode ser realmente alcançado, uma sensação de valor que nunca foi estabelecida dentro. Da mesma forma, o vício em mídia social é uma manifestação moderna do mesmo padrão. A constante necessidade de aprovação, o desejo de ser visto e ouvido, geralmente decorre da negligência infantil ou da invalidação emocional. Se uma criança crescer em um ambiente em que suas necessidades emocionais não são atendidas, ela pode procurar preencher essa lacuna, procurando validação de fontes externas. A mídia social fornece uma saída perfeita para isso,
oferecendo gratificação instantânea por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos. Mas, assim como as substâncias, torna-se uma correção temporária, uma maneira de mascarar os sentimentos subjacentes de inadequação ou solidão. É uma maneira de se apresentar na frente dos outros, mesmo quando parece que você está perdendo contato com quem você realmente é. Relacionamentos tóxicos também se encaixam nessa categoria. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos prejudiciais porque aprenderam a associar o amor à dor, ou porque estão inconscientemente reencenando os padrões de sua infância. Talvez eles tenham crescido em um lar caótico, onde o amor era imprevisível, e aprenderam que o amor deve sempre vir com o sofrimento. Quando adultos, eles se sentem presos em relacionamentos que são emocionalmente desgastos, mas parecem não se libertar. Os altos e baixos desses relacionamentos refletem a montanha-russa emocional que eles experimentaram quando crianças. E a constante necessidade de segurança e validação se torna uma forma de vício. Não é o relacionamento em si que é viciante. É o ciclo de turbulência emocional que oferece um senso temporário de familiaridade, mesmo que seja tóxico. Esses vícios que não são de substâncias são perigosos porque geralmente são esquecidos ou minimizados. A sociedade não os vê como problemas reais, especialmente quando eles parecem estar tão entrelaçados com sucesso ou conexão social. No entanto, eles compartilham as mesmas raízes que os vícios de substâncias, uma dor profunda e não tratada do trauma da infância que o eu adulto está tentando escapar. Quanto mais esses comportamentos não são reconhecidos, mais profundamente eles se incorporam em nossas vidas, deixando-nos presos em ciclos de atividades não realizadas. A perspectiva de Gilmore, Matheus sobre o vício, abre nossos olhos para esse entendimento mais amplo. O vício, em todas as suas formas, não é sobre a substância ou o comportamento. É sobre o que o indivíduo está tentando evitar, entorpecido ou escapar. Quanto mais entendemos as maneiras pelas quais o trauma molda nossas escolhas, mais podemos começar a se libertar dos padrões que nos impedem. Seja vício em substâncias, trabalho, mídia social ou relacionamentos, a jornada para a cura é a mesma. Requer autoconsciência, compaixão e vontade de enfrentar as feridas emocionais que nos levam a buscar alívio externo. Só então podemos começar a encontrar maneiras mais saudáveis e gratificantes de nos reconectar conosco e com o mundo ao nosso redor. Controle é uma das ilusões mais sedutivas que perseguimos. Acreditamos que, se pudermos controlar nosso ambiente, nossas emoções ou as pessoas ao nosso redor, podemos nos proteger do caos que reside profundamente. Mas, e se a própria ideia de controle for o que nos mantém presos em ciclos de vício, impedindo-nos de curar e seguir em frente? O vício prospera nessa ilusão. Sucede para nós que, se pudermos controlar a substância, o comportamento ou o relacionamento, encontraremos alívio. Acreditamos que somos os mestres de nosso próprio destino, que, ao gerenciar nossos impulsos ou controlar nossos hábitos, podemos evitar a dor do nosso passado. No entanto, essa necessidade de controle é precisamente o que nos mantém presos. É um paradoxo: quanto mais tentamos controlar, menos controle que realmente temos. De fato, a busca pelo controle geralmente nos leva mais profundamente ao próprio vício que procuramos escapar. Quando experimentamos o trauma, especialmente em nossos primeiros anos, nossa capacidade de se sentir segura no mundo pode ser destruída. Essa falta de segurança cria um profundo sentimento de vulnerabilidade. E assim, na tentativa de nos proteger dessa vulnerabilidade, nos voltamos ao vício. Seja substâncias, comportamentos ou relacionamentos, o vício se torna uma maneira de gerenciar o caos interno. Uma maneira de sentir que estamos no controle de algo, mesmo que seja apenas por um momento. Esse falso senso de controle é particularmente poderoso porque oferece alívio temporário. Quando nos envolvemos em comportamentos viciantes, nossos cérebros liberam dopamina, proporcionando uma onda de prazer ou satisfação. Naquele momento, sentimos que vencemos, controlamos algo, conseguimos o desconforto, a dor, o medo, mas esse alívio é fugaz, e o ciclo começa rapidamente novamente. A necessidade de controle se torna mais forte, e nos encontramos mais profundamente presos no vício.
Quanto mais confiamos nessas formas externas de controle, mais desconectamos da verdadeira fonte de poder, a capacidade de processar nossas emoções, enfrentar nossa dor e curar-se com ela. O verdadeiro caminho para a cura não está no controle de nossas circunstâncias externas, mas em aprender a sentar com nossas experiências internas sem fugir deles. É aqui que a ilusão de controle se torna particularmente destrutiva. Isso nos impede de fazer o trabalho duro de cura emocional, porque estamos focados demais em gerenciar nossos sintomas, em vez de abordar a causa raiz de nossa dor. O vício nos mantém presos neste paradoxo. Por um lado, promete controle e alívio. Por outro lado, aprofunda nosso senso de impotência. Quanto mais tentamos gerenciar nosso vício cortando as substâncias ou controlando nossos comportamentos, mais arraigada o vício se torna. É como se o vício em si fosse um teste: podemos realmente controlar a dor que sentimos, ou estamos destinados a ser controlados por ele? É aqui que a perspectiva de Gabor Maté se torna tão crítica. Ele desafia a visão convencional do vício como simplesmente uma questão de força de vontade ou escolha. Em vez disso, ele nos convida a entender o vício como uma resposta a necessidades emocionais não atendidas, uma maneira de lidar com o trauma não resolvido. Quando nos aproximamos do vício como uma maneira de tentar controlar nosso mundo interior, começamos a ver, não como uma falha moral, mas como um clamor por ajuda, uma tentativa desesperada de gerenciar a dor que não suportava enfrentar. A libertação do vício requer confrontar essa ilusão de controle de frente. Isso significa aceitar que não podemos controlar o passado e não podemos controlar nossas emoções evitando-as ou entorpecendo. Ponto. A verdadeira cura vem da renúncia à necessidade de controle e aprendizado para navegar na incerteza da vida com abertura e vulnerabilidade. Significa enfrentar a dor, não tentando consertá-la, mas permitindo que ela exista, seja sentida e finalmente seja curada. Ponto. Essa é uma mudança radical no pensamento, uma que exige um profundo nível de confiança em nós mesmos, confiança no processo de cura e confiança que somos fortes o suficiente para enfrentar a dor que tentamos controlar. Ao deixar de lado a ilusão de controle, abrimos a porta para a verdadeira liberdade. A liberdade de sermos nós mesmos, sem a necessidade de manipular nossas emoções ou nossas circunstâncias para nos sentirmos seguros. Nesta liberdade, encontramos cura. Como você se liberta de um ciclo que o mantém em cativeiro por anos, talvez até décadas? É uma pergunta que assombra muitos que lutam contra o vício. Sejamos nós mesmos, sem a necessidade de manipular nossas emoções ou nossas circunstâncias para nos sentirmos seguros, e nessa liberdade encontramos a cura. Como você se liberta de um ciclo que o mantém em cativeiro por anos, talvez até décadas? É uma pergunta que assombra muitos que lutam contra o vício. Eles conhecem a dor, eles entendem o padrão, mas as correntes do vício parecem inquebráveis. Mas, e se a chave para superar o vício não for combater a substância, o comportamento ou o relacionamento em si, mas curar o trauma que criou a necessidade de fuga em primeiro lugar? A jornada para superar o vício começa com uma verdade desconfortável. O vício não é o problema. É um sintoma de uma ferida mais profunda. É aqui que o trabalho de Gabor Maté muda a conversa de simplesmente gerenciar o vício em abordar suas causas raiz. O trauma, especialmente o trauma da infância, é frequentemente o motorista oculto por trás dos comportamentos compulsivos. Quando uma criança experimenta negligência, abuso ou abandono emocional, seu cérebro e sistema nervoso aprendem a sobreviver em um estado de estresse constante, medo e hipervigilância. Esse modo de sobrevivência é então transportado para a idade adulta, onde a pessoa continua buscando alívio da dor emocional que não conseguem processar. O vício se torna uma maneira de entorpecer ou escapar deste trauma subjacente. O primeiro passo para quebrar o ciclo do vício é reconhecer essa conexão entre trauma e dependência. Para muitos, essa percepção é profunda. Ele muda o foco da culpa, vergonha e autoculpa para uma compreensão mais profunda das feridas emocionais que foram transportadas por tanto tempo. Ao reconhecer que o vício não é um fracasso moral, mas um mecanismo de enfrentamento, a vergonha que muitas vezes acompanha o vício começa a se dissolver. Em vez de se ver como quebrado ou fraco,
Os indivíduos podem começar a se ver como sobreviventes de uma profunda ferida emocional, que usa comportamentos viciantes como uma maneira de gerenciar a dor. Nunca receberam as ferramentas para curar. O trauma de cura não é um processo linear, é confuso, desconfortável e muitas vezes doloroso, mas também é transformador. Quando começamos a curar o trauma subjacente, a necessidade de dependência diminui. Essa jornada de cura exige que enfrentemos a dor que passamos tanto tempo tentando evitar. Ele nos pede para examinar as maneiras pelas quais nos desconectamos de nós mesmos e de nossas emoções e restabelecemos um relacionamento com nossa própria vulnerabilidade. O processo de trauma de cura envolve vários elementos-chave. Primeiro, requer a capacidade de sentar-se com desconforto para enfrentar as emoções dolorosas das quais passamos anos fugindo. Isso não é fácil, e não é algo que possa ser feito sozinho. O apoio é crucial. É aqui que a terapia, a autorreflexão compassiva e, às vezes, a cura em grupo podem desempenhar um papel significativo. A terapia, especialmente a terapia informada por trauma, oferece um espaço seguro para os indivíduos explorarem suas feridas emocionais em um ambiente de apoio e sem julgamento. O papel do terapeuta é ajudar a guiar o indivíduo de volta às suas emoções, para ajudá-los a se reconectar com as partes de si mesmas que foram enterradas em anos de entorpecimento e evitação. Outro aspecto crucial da cura é o desenvolvimento da autocompaixão. Quando o trauma moldou sua vida, é fácil ser difícil consigo mesmo, acreditar que você deve ser mais forte, mais resiliente, ou simplesmente com isso agora. Mas a autocompaixão é o antídoto para esse crítico interior severo. Trata-se de se oferecer a mesma bondade e entender que você daria a um amigo que estava sofrendo. O trauma de cura requer paciência, gentileza e vontade de ser gentil consigo mesmo quando o processo parece lento ou difícil. As práticas de atenção plena também desempenham um papel fundamental na cura de trauma. Essas práticas, sejam através da meditação, yoga ou outras formas de autoconsciência, nos ajudam a se reconectar com o momento presente e começar a processar emoções em tempo real. Quando o trauma não é resolvido, a mente e o corpo podem ficar presos em experiências passadas, repetindo o trauma repetidamente na forma de flashbacks, ansiedade ou dormência emocional. A atenção plena oferece uma saída desse ciclo, trazendo o indivíduo de volta ao momento presente, ajudando-os a processar emoções à medida que surgem, em vez de permitir que eles permaneçam trancados no passado. Por fim, o trauma de cura é criar um novo relacionamento consigo mesmo, baseado em confiança, vulnerabilidade e aceitação. Trata-se de entender que você não é definido pelo seu passado ou pelas maneiras pelas quais você tentou lidar com isso. O vício não precisa mais ser o centro de sua existência, porque você não precisa mais escapar de si mesmo. A liberdade que vem com a cura não é apenas a liberdade do vício, é a liberdade de experimentar totalmente a vida novamente sem o peso da dor passada que controla todos os seus movimentos. O caminho para a cura não é fácil, mas vale a pena. Quebrar o ciclo de vício requer uma profunda mudança de perspectiva, que vê o vício não como o inimigo, mas como um grito de ajuda. Ao curar o trauma sob o vício, podemos começar a nos libertar das cadeias que nos mantiveram em cativeiro e entrar em uma nova maneira de viver mais autêntica. É uma jornada de recuperar a nós mesmos, nossas emoções e nossas vidas. E, enquanto curamos, abrimos espaço para a possibilidade de transformação verdadeira e duradoura. Chega um momento na vida de todas as pessoas em que o peso do passado se torna muito pesado para levar mais tempo. É um momento de acerto de contas. O momento em que você percebe que o modo de sobrevivência, a luta constante para se proteger de suas feridas emocionais, deixou você entorpecido, desconectado, incapaz de experimentar completamente a beleza da vida. Mas, e se, naquele exato momento de desespero, houver uma oportunidade incrível de E se a sua dor, seu trauma, suas lutas não são o fim da sua história, mas o começo de algo maior? A jornada da sobrevivência para a transformação não é apagar seu passado ou fingir que isso nunca aconteceu. Trata-se de pegar as peças cruas e irregulares da sua experiência e usá-las como base para o seu crescimento.
Trata-se de abraçar sua dor não como algo que o define, mas como algo que o refina. A beleza da transformação é que é um processo que pode começar a qualquer momento, não importa quanto tempo você vive no modo de sobrevivência. É uma jornada que começa com uma etapa pequena e corajosa, a decisão de parar de correr de suas feridas e, em vez disso, começar a curar. Recuperar sua vida significa se reconectar consigo mesmo, seu verdadeiro eu, a pessoa que você era antes do mundo, e seus traumas o ensinaram a se esconder, a suprimir ou entorpecer suas emoções. Esta reconexão começa com a vulnerabilidade. Significa permitir-se sentir o que você está evitando para deixar suas emoções fluir livremente sem julgamento ou vergonha. Trata-se de confiar que, mesmo em seu quebrantamento, você ainda é digno de amor, alegria e paz. A transformação também requer deixar de lado a necessidade de controlar tudo, incluindo suas emoções. Durante anos, você pode ter acreditado que, se pudesse manter tudo junto, se pudesse controlar suas reações e suprimir seus sentimentos, ficaria bem. Mas a transformação nos ensina que a verdadeira força está na rendição, não à fraqueza, mas ao fluxo da própria vida. É sobre confiar que você não precisa ter todas as respostas e que não há problema em não ficar bem às vezes. Essa rendição cria espaço para cura, crescimento e a profunda alegria que vem de estar totalmente presente em sua própria vida. O conceito de cura através da vulnerabilidade é crucial nessa transformação. Ao abraçar seu verdadeiro eu, falhas e tudo, você se permite a oportunidade de se curar de dentro para fora. Você para de fingir ser alguém que não é e começa a se aceitar com compaixão e bondade. Ao aprender a aceitar suas próprias vulnerabilidades, você cria um espaço seguro para que outras pessoas façam o mesmo. Nesse processo, você não apenas se cura, mas também inspira outras pessoas a iniciar sua própria jornada de transformação. A verdadeira cura não é consertar o que está quebrado. Trata-se de integrar todas as partes de si mesmo, mesmo as que foram rejeitadas, abandonadas ou esquecidas. Trata-se de perceber que seu valor não é determinado por seus erros passados, suas lutas ou suas feridas. Você não é seu trauma, você não é o seu vício, você é algo muito maior. Uma pessoa capaz de crescimento, de mudança, de transformação profunda e duradoura. À medida que você passa da sobrevivência para a transformação, você começa a ver a vida de maneira diferente. Você não procura mais escapar de suas emoções, mas para entendê-las. Você não sente mais a necessidade de se entorpecer porque desenvolveu coragem de sentir. Você não olha mais para o seu passado como algo para se envergonhar, mas como uma prova de sua resiliência, sua força e sua capacidade de subir. Este é o caminho da verdadeira liberdade. O tipo de liberdade que vem de não ser mais controlada por seu passado, sua dor ou seus vícios. É a liberdade de viver plenamente, amar completamente e ser plenamente. Se este vídeo ressoou com você, não se esqueça de gostar e se inscrever. Nós nos aprofundamos em tópicos como esse todos os dias, trazendo informações sobre filosofia, psicologia e autodescoberta. Sua jornada em direção à cura e transformação está apenas começando, e eu estarei aqui para guiá-lo através dela. Vejo você no próximo vídeo.